Olá, boa noite. Está começando mais um Identidade, o seu programa de boas conversas. E olha, eu estou aqui sempre com você de segunda a sexta-feira às 11h30 da noite para trazer uma história que vai te inspirar e deixar o seu coração cheio de esperança, viu? Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Nesta noite, quem estará aqui comigo é um amigo pessoal meu que conheceu a verdade da Palavra de Deus junto comigo, na mesma época. Nós fizemos estudos bíblicos juntos e hoje vivemos um estilo de vida bem diferente do passado, agora nos caminhos do Senhor. Fábio Lucas da Silva era jovem no início dos anos 2000 e teve contato com bebida alcoólica, baladas e até drogas, como muitos da nossa geração, mas não resistiu ao convite de Deus para mudar o curso da sua vida. Hoje ele é um servo de Deus, casado com a Karina e pai de 3 lindos filhos. Então fique comigo para conhecer melhor essa história de fé e conversão que tem muito a nos ensinar. Eu volto em 30 segundos. Fábio Lucas da Silva nasceu no dia 7 de janeiro de 1980 em São Paulo. Foi criado pela mãe, Maria Inês, e ele nunca teve contato com o pai. Ela, mais tarde, se casou e dessa união nasceu a Camila Maria, a meia-irmã do Fábio. Nos anos 2000, Fábio era jovem, com seus 20 anos, e gostava muito de sair, passear, ir nas festas e baladas. E não demorou muito para ter contato com bebida alcoólica, com a maconha, curtia ali a vida com os amigos, até que um dia, um deles o apresentou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aos poucos a vida dele foi mudando conforme o Espírito Santo ia trabalhando no coração desse jovem. Hoje ele já tem 43 anos e aceitou vir matar a saudade aqui dessa velha amiga. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite. Que gostoso, né? A gente, até quando a gente para pensar na história, você fala, nossa, foi tudo isso mesmo, né? E é maravilhoso a gente ver que Deus tem caminhos que a gente não explica, né? É verdade. E realmente esse amigo em comum, um grande amigo, sentei para conversar com ele a respeito de para onde iria o mundo e ele virou para mim e falou assim, eu sei. Aí eu falei, você sabe? Eu sei. Tá na Bíblia. Eu falei, você tá brincando que você acredita nisso? Aí ele falou, não acredito. E aí, acesso à Bíblia, não entendi nada da Bíblia, sinceramente. Tá, vamos voltar um pouquinho no início ali, da sua vida, da sua infância. Vai. Você foi criado só pela sua mãe? Sim, minha mãe se separou do meu pai, tinha 3 anos. E aí dali pra frente, foi só eu e ela. Eu não tive acesso à religião, minha mãe se decepcionou com a religião que ela frequentava, então eu não tive religião. Só que, como minha mãe tinha que trabalhar muito para poder sustentar, né, a família ali, eu e ela, então eu acabei sendo criado pelo rolê, pela rua, né? Uhum. E aos 12 para 13 anos eu tive contato com álcool, e aí com 13 para 14 anos eu comecei a fumar maconha. E aí ali, cigarro, maconha, álcool, né? Era um movimento mesmo que tinha na Zona Sul de São Paulo, né? Bairro de periferia. Você sentia falta da figura paterna? Eu acho que eu não entendia muito o que era isso, né? Então, acho que você pode sentir falta, mas eu fazia parte de um lugar onde muitos meninos viviam a mesma coisa. Uhum. Então, era normal. Eu tinha 3 ou 4 amigos que também eram de pais separados. Quando eu percebi essa questão, sim, acho que sim. Mas aí minha família foi sendo preenchida, né? Preenchida com uma irmã, aí preenchida com um padrasto, que hoje para mim é meu pai. E aí, então assim, esse foi o caminho das coisas. E você aceitou bem esse novo casamento da sua mãe? Ah, nunca, né? Como que um adolescente aí vai aceitar bem um casamento e dividir o espaço? Eu tinha uma bateria, tinha que dividir o espaço da minha bateria com um berço, né? Então, realmente não foi fácil. E ainda eu passei por um processo, eu mudei do meu bairro para um outro bairro, que foi onde eu conheci esse meu amigo, né? Então não foi uma aceitação assim tranquila, tipo, olha aí, tudo bem, né? Vai ser assim. Mas eu descontava isso
na droga, no rolê, né? Na banda, tocando em bar, né? Então esse era o meu movimento, né? Era assim que eu fazia. E a sua mãe teve então uma filha com esse novo casamento, Sim, né? E como é que era o Camila. seu relacionamento com a sua irmã? Como minha mãe trabalhava muito e o meu pai também ali, eu tive que fazer parte de criação, né? Então, cuidar, levar para um berçário, então assim, a gente teve uma relação muito legal, né? Então foi um movimento muito legal que aconteceu na minha casa, acho que até para a gente constituir uma família. É emocionante, né? Eu participo desse momento da vida da minha mãe e ao mesmo tempo a gente cria uma família que não existia, né? Então isso foi muito, muito legal. Ok, e aí você estava falando então que você tinha uma banda de rock, estava ali envolvido com alguns questionamentos, para onde vai o mundo, e esse amigo seu falou que sabia o destino do mundo que estava na Bíblia. Isso, porque para gente que é do rock and roll, pô, você sabe que não é Deus, que não é Jesus, né? Você tem um outro movimento. Então eu era muito ligado ao ocultismo, eu mexia mais com outra área religiosa, vai. E quando ele mostrou aquilo, eu falei, não, mas você é como eu, como que você acredita nisso? Então eu até brinco que quando eu faço acampamento ou JA, eu falo que eu peguei a Bíblia e fui ler números, porque eu achei que seria mais fácil começar pelos números, né? E não é. E aí eu não entendi nada, e aí eu voltei e esse meu amigo falou assim, olha, eu tô meio ruim, eu tô fora da igreja há muito tempo, e eu vou te levar na igreja, e aí quem sabe a gente encontra alguém para te ensinar alguma coisa. Quando eu cheguei na igreja, no IAE, antigo IAE, Que hoje é o NASP que hoje é o São Paulo. NASP, São Paulo, eu não gostei da igreja, porque, com certeza, né, para um roqueiro, que era roqueiro, cabeludo, piercing, tatuagem, eu olhei para a igreja, eu não gostei da igreja em si, mas quando eu cheguei na escola sabatina, e ali foi um baque para mim. Encontrar pessoas da minha idade que sabiam muito, né? Então, pessoas que sabiam e que discutiam a palavra de Deus ali, e eles me pegaram por um sentido que todo roqueiro tem, que é, vamos ajudar o próximo. Então, quando eles falaram, nós vamos para o Minhocão entregar pão, sanduíche. Nossa. O pessoal da escola sabatina. Da escola sabatina. E aí, nós vamos doar sangue. Nós vamos levar roupa no centro de São Paulo. Então, assim, aquilo ali para mim foi a chave. Eu sempre fui ligado ao social, né? A ajudar. Minha mãe foi a primeira diretora do Paraisópolis. Então, eu sempre tive esse viés do social. E isso que foi o que pegou, né? E aí eu lembro que o professor, o Júlio Bahia, professor da escola sabatina, falou, vou dar um estudo bíblico, vai na minha casa, a gente chama o prédio inteiro. E quando eu cheguei lá, só tinha eu. E aí só estava eu, a Lidiane e a Marcinha. E aí eu falei, não, me dá o livro para estudar, que aí eu faço em casa. Ele falou, não, veio você, a gente vai fazer você. E lá que a chave começou a virar, né? Começar a entender um pouco da Bíblia, mas o meu amigo não me acompanhava. Então, sábado eu queria ir para a igreja e muitas vezes ele não queria ir para a igreja. E eu tinha que pegar uma van para ir para a igreja sozinho, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, porque você comentou do Júlio Bahia, que deu estudo bíblico para você, e a gente tem um vídeo também que o Júlio mandou pra gente aqui, para você. Ah, mentira. Pra gente acompanhar. Vamos ver juntos aqui na TV. Oi, Fábio, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Eu e o Júlio, a gente estava conversando aqui faz uns 15 anos que você, a Gabi, a Karina iam lá em casa pra gente estudar a Bíblia. O que começou com o Rogério, né, lá na nossa escola sabatina, e acabou virando um pequeno grupo, e aí deu muitos frutos, né, com vocês. E eu me lembro muito bem que nós não nos conhecíamos, e o Rogério sempre foi um cara muito questionador e sempre fazia perguntas muito difíceis, até por isso que a gente começou a fazer esse grupo, né? E quando ele trouxe você e a Karina e uma pessoa que talvez olhasse de fora e ia falar, esses aí
não vão aceitar, não vão, A não gente vão, mesmo comentava né, que o por causa- Fábio tinha uma banda de rock, e eu Sim. comentava com o Júlio, cada estudo acabava, eu falava, acho que o Fábio, ele nunca vai largar essa banda dele, não vai, ele não vai vir um pra estilo igreja. diferente, né, do que a gente estava acostumado, assim. Mas de qualquer forma, as suas questões, as suas perguntas, as suas dúvidas nos fizeram crescer também bastante, né, no entendimento da palavra. Hoje vocês construíram uma família linda, você, a Karina, as crianças, e a gente tá com saudades, né? A gente precisa se ver qualquer hora, tá bom? Isso aí. Um abraço aí pra vocês. Valeu, gente. Um nosso abraço aí para vocês. Tchau, tchau. E aí, matando as saudades virtual, pelo menos, né? Se eles tiveram muita paciência, né? Eles tiveram paciência demais comigo e eu acho que é engraçado porque eu lembro de um dia que a gente se encontrou depois do batismo. A Lidiane me abraçou chorando muito e ela falou assim, eu falava pro Júlio, desiste do Fábio. Ele nunca vai. Então é muito legal, né? Se você parar para ver que Deus tem uma paciência. Nossa, como Deus teve paciência comigo, né? E lá que nós nos conhecemos mais a fundo, eu e você, a gente se conheceu através do Rogério, uma pessoa em comum, né? Eu costumo dizer que o Rogério, se ele um dia assistir isso, ele foi um sal da terra. E ali a gente crescia, assim, as pessoas olham você aqui, ou me veem aqui, né? Não imagina como que era sair da freguesia do Ó e até o Capão Redondo, né? Para ter um estudo bíblico e a gente levava você de volta e a gente voltava estudando e você dormia na nossa casa. Exatamente, quando muitas vezes eu não dormia com Lá em vocês casa. lá, né? Isso, Eles até comentaram da Karina, né? A Karina, então, era sua namorada nessa época do estudo bíblico. namorada. Mas foi fazendo o estudo bíblico depois de um tempo também, e você esperou a Karina para poder se batizar, né, Fábio? Quando você não sabe disso, mas quando você falou assim, eu vou me batizar. E eu parei e falei assim, chegou minha vez então. E eu lembro que foi muito legal, porque eu olhei para você e falei assim, puxa vida, eu já sabia muita coisa do que você estava sabendo e você estava tomando uma decisão me motivando aquilo, né? E eu virei para você no carro e falei assim, Gabizinha, eu vou esperar a Karina. E a gente vai orar para que ela tome essa decisão também. Então a gente entrou num pacto de orar todos os dias às 11 horas, né? E um dia a Karina falou assim, a gente sabe disso, né? A Karina falou assim, para casar, queria casar na igreja. Aí eu falei, putz, para casar na igreja é só sendo adventista. E aí ela falou, então eu me batizo. E aí na época não existia essas tecnologias de grupo de WhatsApp, então eu saí ligando para todo mundo, falando, olha, a Karina falou que vai se batizar Eu vou fazer uma pausa aqui, que a gente já está passando do tempo desse primeiro bloco, Tá. até para a gente enxugar aí as nossas lágrimas, mas fique com a gente que a gente volta rapidinho para continuar aqui o testemunho do Fábio Lucas. Até já. Identidade de volta nesta noite, recebendo aqui um grande amigo meu do coração, que eu chamo de irmão mesmo, que é o Fábio Lucas. E ele estava aqui contando pra gente que durante todo esse processo de estudo bíblico, ele quis esperar a Karina, né, que então era a namorada dele, para que ela também tivesse nessa mesma vibe, né, aceitando aquela mensagem diferente que você estava aceitando. E você estava contando desse pacto que você fez com Deus para realmente andar nos caminhos que ele estava te mostrando que era o correto. Mas aí só fazendo um gancho, né? Então, assim, eu comecei a estudar a Bíblia com o Júlio. A gente começou a estudar em 2002. E isso eu estou falando aqui então a gente estudou praticamente 2 anos juntos. Sim. Você tomou sua decisão de batismo e eu ainda estudei mais 1 ano
e meio antes de você chegar. Então, foi muito importante a gente ter um tempo de estudo, de entender, porque eram muitas questões, como o próprio Júlio colocou, né? Então, eu vinha de um lado ocultismo, espírita também, né? Nós víamos desse movimento para um lado protestante cristão. Então, tudo isso teve muitas questões, né? Então, levou um certo tempo. Até para a Karina também. A Karina vem de um lar católico, então isso também levou um tempo para ela maturar, para entender tudo. São muitas mensagens diferentes. Diferentes, né? Então, a importância do estudo bíblico e também, como eu falei, da paciência da pessoa que te dá o estudo bíblico, né? Agora, o Júlio comentou ali, mas a gente tem um outro casal que mandou uma outra mensagem também para você. Vamos ver juntos. Olha, quando eu penso no Fábio, eu lembro muito de Pedro. A comparação que eu faço é quando Jesus chamou Pedro. Ele largou tudo e foi ser pescador de homens. Então essa visão, e uma coisa que também me marca muito, que eu me recordo, é uma vez que ele, recém-convertido, foi em casa e eu ofereci uma cerveja para ele só para ver a reação dele. Era uma cerveja sem álcool. Ele ficou olhando assim, putz, o que está acontecendo? Então isso foi uma coisa que marcou a nossa história. O Fábio é uma pessoa incrível. Nós gostamos muito dele, não só dele, como da família linda que ele constituiu. Mas ele é uma pessoa extremamente marcante, ele é uma pessoa única. Aonde ele está, onde ele chega, ele tem uma ótima presença de espírito, ele tem uma postura muito cativante. Então, ele é essa pessoa, né, única. E a história de conversão do Fábio é algo realmente inspirador. Nós somos, assim, fãs da história dele, já contamos a história dele para muitas pessoas, porque nos marcou a história de conversão dele, e eu tenho certeza que a história dele pode ainda alcançar muitas pessoas e motivar e inspirar muitas pessoas. Por isso que a gente trouxe aqui a Cris e o Sérgio, que eram dessa escola sabatina, né, que a gente começou a frequentar. Esse casal é maravilhoso, né? Ele fez essa brincadeira comigo, mas na escola sabatina eu acho que vai até um convite para quem faz a escola sabatina, né? Entender quando você tem pessoas que não sabem aquilo que você sabe, entender o tempo dessas pessoas, né? E abraçar, porque a gente foi abraçado, né? Especialmente por eles também, né? Por eles, né? O Sérgio e a Cris, eles são maravilhosos, né? Estão em Portugal aí, são maravilhosos. E o que eu lembro, assim, dessa escola sabatina é que não existia uma pressão. Tanto do Júlio, estudo, quanto da escola sabatina, não existia uma pressão sobre se batizar, né? Existia exatamente o que eu falei, um abraço, né? A gente foi abraçado, a gente criou uma igreja menor dentro de uma igreja grande. E esse, na verdade, é o real intuito da escola sabatina. Sim, é isso. E o Júlio, percebendo a questão do meu viés com a minha banda, pediu para o Marcelo Martins, maestro na época do Coral Jovem do NASP, abrir em agosto um teste para eu entrar no coral. E ele falou, não abro teste em agosto, eu abro férias, né? E aí ele pediu e eu fui lá numa quarta-feira fazer o teste. O Marcelo me ouviu, falou, você tem uma voz para tenor, mais facilidade, por gritar tanto rock and roll. E ele falou, você tem dificuldade no baixo, você pode ser baixo, então eu vou ser baixo. E a gente passou os ensaios ali, acho que, se eu não me engano, 1 ou 2 meses, e chegou o dia da apresentação, e ele falou, Fábio, eu sou a Beca. E eu falei, eu não posso me apresentar. E aí ele falou, por quê? Porque você sabe, eu não sou... Não é o quê? Eu não sou... Ele falou, eu não sei, eu sei que você tem que estar aqui amanhã às 8. E naquela sexta-feira foi muito difícil para mim, porque eu usei droga até umas 3 da manhã. E eu fui pro NASP para cantar, a gente tinha que chegar às 7h30. Então eu praticamente dormi muito pouco e a gente cantou uma música que a Regina Mota interpreta muito bem, que é Ainda Sou o Mesmo. E eu lembro que eu parei, porque você acostumado a cantar em bar para pessoas, né? É diferente você cantar numa igreja, e era um apelo. Então,
aquilo vem na minha mente, sabe? E naquele dia, um roqueiro cabeludo atravessou e veio tirando piercing, tirando alargador e corrente, e ele se ajoelhou ali, e um dos anciãos veio e o abraçou, era pai. E eu me desculpei com Deus, né? Porque como que pode, né? Você tá usando droga às 3 da manhã e tá cantando num apelo às 8:30 da manhã. Deus falou assim, é por esse caminho? Então vai ser por aí que eu vou fazer você entender o chamado para você. E aí ali eu participei do Desejado de Todas as Nações, as cantatas de Natal, do Eleve, e eu não era batizado. Mas aquilo foi tirando, então eu voltava para minha banda, todo mundo cheirando cocaína, cola, maconha, e um dia eu falei, eu parei de beber. E todo mundo fala, tudo bem, você continua fumando, então tá bom. E aquilo foi num processo, as coisas iam acontecendo, e eu fui gravando o CD com coral, e a gente foi se apresentando, e eu falei, eu vou parar de fumar. E eu lembro que foi muito difícil pra gente nesse processo, né? Era uma coisa que a gente vivia muito, né? E todo mundo falava, você é louco mesmo, né? Então tudo bem, você pode ficar sem nada. E eu comecei a mudar as letras das músicas da minha banda e comecei a mudar o nome da banda, o estilo da banda, e porque eu não podia deixar a banda. Aquilo acontecia, eu tocava desde os 11 anos, então aquilo era a minha raiz mesmo, né? E eu lembro que teve uma semana de oração, era um pastor baiano, e ele, Bíblia na mão, Jesus no coração, e ele falou, se você é cabra macho mesmo, chega em casa, se ajoelha e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? E eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas naquele dia, eu me ajoelhei e ele falou, sai da banda. Só isso que eu ouvi. Eu falei, Senhor, outra coisa que o Senhor quiser eu faço, essa daí não dá. E aí, passado 3 meses, eu lembro que eu fui para o ensaio da banda e todo mundo estava muito louco. E eu olhei e falei, não, Deus, esse não é mais o meu lugar. O último show foi 15 de novembro de 2004. E eu lembro que aí logo em fevereiro de 2005, 12 de fevereiro de 2005, a gente se batiza. O coral canta, a gente se batizou. Você junto com a Karina. Eu e a Karina. E dia 17 de abril, a gente casa no Brooklyn. E eu tive o privilégio de ser madrinha do casamento de vocês e também tê-los como padrinhos do meu casamento. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, não vai dar para contar tudo, mas só para resumir aqui, gente, o Fábio hoje é uma pessoa super ativa na igreja, ele constituiu a família dele, casou-se com a Karina, tem 3 lindos filhos, e ele é líder na igreja dele, e ele é do Desbravador, e ele é do Aventureiros. Inclusive, recentemente tem influenciado uma nova família, desse tipo que a gente era, né, Fábio? Exatamente. De um outro mundo aí, mas Exatamente. que está levando a verdade para essa família. Eu acho que eu queria só dizer para essa família que um dia Jorge e Júlia, eles vão estar aqui, sentados, contando para as pessoas como é possível o amor de Deus, né? E a Júlia também mandou uma mensagem para você. Ah, mentira. Vamos ver. Eu sou a Júlia, mãe da Cecília, desbravadora, Thiago Aventureiro e do Otávio, de 2 anos. E eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Desbravador e o Aventureiro na nossa vida. Então, eles começaram o clube em 2021 e com isso foi paixão à primeira vista. Teve uma influência super positiva na nossa família. Foi por causa disso que a gente começou a estudar a Bíblia. Pós primeiro Campuri da Cecília, ela manifestou o desejo de se batizar, nós começamos a estudar a Bíblia e a gente só tem colhido coisas boas na nossa família e várias coisas se encaminhando, né? Então, nós só temos a agradecer a esses vizinhos maravilhosos que nós tivemos, que nos apresentaram esse clube, o direcionamento do Fábio, da Karina, de toda a família, de todo o grupo, de toda a Igreja Adventista. Muito obrigada.
Tá aí então, por que Deus tirou o Fábio de onde ele tirou e tá aí sendo usado por Deus para levar essa mensagem tão bonita que a gente conhece hoje para outras pessoas. Amém. Que Deus continue te usando, Fábio. Amém. E a gente fica por aqui então, gente. Um ótimo sábado para você, um bom final de semana e até segunda-feira.